Aristóteles disse que o homem é um animal político. Essa frase é muito importante na filosofia de Aristóteles, tanto que ela se repete em várias de suas obras. Ela está na Ética Nicômaco, na Ética Eudemo, na Política, na Retórica, com pequenas variações. Em primeiro lugar, ela é uma definição do ser humano, e ela obedece à regra de definição estabelecida por Aristóteles, que diz que quando definimos algo, nós devemos indicar o gênero e a diferença específica dessa coisa ou dessa palavra. Isso é uma outra discussão. Gênero, animal. Diferença específica, político. Mas o que as pessoas não sabem é que essa frase geralmente é mal interpretada. A maioria das pessoas consideram que, com isso, Aristóteles quis dizer apenas que o homem tinha uma tendência gregária a viver em sociedade. E é muito mais do que isso. A única forma de nós compreendermos uma citação, uma passagem filosófica, é voltando ao texto. Então, o que eu vou fazer com você aqui hoje é ler um texto de Aristóteles, um dos capítulos iniciais do primeiro livro da Política, em que essa frase aparece. Eu preparei uma versão para mim e você vai encontrar disponíveis várias versões em várias línguas. Nas melhores versões, você vai ver uns pequenos números do lado da página. Esses números são chamados números de Becker. Becker foi um erudito alemão do século XIX que editou a obra completa de Aristóteles em grego. E a partir daí, a paginação dessa obra dele começou a ser usada como referência. Eu vou ler então o trecho que vai de 1252 A20 a 1252 B40. Isso quer dizer que esse texto está na página 1252 da edição Becker, primeiro na coluna A, depois na coluna B, da linha 20 da coluna A dessa página até a linha 40 da coluna B dessa mesma página. Me acompanhe e veja como que um texto filosófico pode ser rico. Aristóteles começa assim: se consideramos as coisas a partir de sua origem, em seu desenvolvimento natural, como fizemos em outros domínios, nossas presentes investigações se revelam de um ponto de vista mais favorável. Aristóteles está, de início, assumindo um ponto de vista genealógico. Há uma razão para isso. Aristóteles quer provar que a existência da sociedade, mais precisamente da polis, da cidade, é natural. E para isso, ele vai investigar o que é que dá origem à cidade. A primeira união necessária é aquela de dois seres que são incapazes de existir um sem o outro. É o caso do macho e da fêmea com vistas à procriação. E esta união não é arbitrária. Mas como em outras espécies de animais e nas plantas, trata-se de uma tendência natural de legar à posteridade um ser semelhante a si mesmo. Aristóteles começa invocando, portanto, a biologia. A biologia estabeleceu um macho e uma fêmea como mecanismo de perpetuar uma espécie. Hoje, depois de Darwin, de Mendel, da genética, nós entendemos melhor o que está por trás dessa escolha da natureza, a diversidade. Mas Aristóteles está certo num ponto que ele não conseguia ver do seu ponto de vista. A natureza escolheu o sexo e, portanto, a união do macho e da fêmea para a procriação da maioria das espécies. E também a união daquele cuja natureza é comandar com aquele cuja natureza é ser comandado, tendo em vista a conservação comum. Aristóteles está introduzindo aqui um tema que, sobretudo para nós no século XXI, é espinhoso. É o tema da escravidão. Mas o que eu quero que você veja, não interrompa o vídeo, é que, apesar de Aristóteles acreditar que existem pessoas naturalmente tendentes à escravidão, não é esse o ponto dele, ao contrário. Aristóteles não chega a ser um abolicionista, mas é possível ver aqui bases para o abolicionismo. Me acompanhe. Com efeito, neste último caso, o ser que possua inteligência
possui a capacidade de prever. É, por natureza, chefe e senhor. Enquanto aquele que, por seu corpo, é capaz apenas de seguir as ordens de um outro, é, por sua natureza mesma, um subordinado e um escravo. Sim, Aristóteles defende a existência de escravos naturais. Hoje existe uma discussão nos meios aristotélicos se ele pensa que todos os escravos, ou a maioria deles, é assim. Aristóteles diz que não, que existem também escravos por convenção, que são aqueles que são fruto de conquistas em guerras. Mas existe alguns, Aristóteles pensa, que são naturalmente tendentes à escravidão porque não possuem a capacidade de previsão do futuro e, portanto, são incapazes de estabelecer projetos, planos para sua existência. O nome dessa virtude é proairesis, dessa capacidade mental de escolher os meios para realizar um determinado projeto, um determinado fim. Hoje, a maioria dos autores pensa que Aristóteles acredita que há um número muito pequeno de pessoas que são assim, incapazes de escolher os meios para viver a sua vida. Isso não é relevante, porque o ponto importante é que Aristóteles vive numa sociedade em que a escravidão é amplamente adotada. O ponto não é esse, não é da defesa da escravidão. Pelo contrário, o texto de Aristóteles é um texto sobre a democracia. Continue me acompanhando. Daí decorre que os interesses do senhor e do escravo se confundam. Assim, é a natureza que distinguiu a mulher e o escravo. A natureza não age de maneira mesquinha, como os fabricantes de facas de Delfos, mas destina apenas uma coisa a um só uso, pois assim cada instrumento atingirá de maneira mais eficaz seu fim, que se serve para apenas uma tarefa e não para várias. Deixa eu explicar isso. Aristóteles está lembrando aqui que na cidade de Delfos havia fabricantes de facas que chegaram à conclusão que para ganhar mais dinheiro bastava fazer um tipo de faca. Mas se você entrar na cozinha de um chefe, você vai ver que sobre a bancada no cepo existem inúmeras facas, uma para cada finalidade. A natureza é assim. A natureza não é mesquinha. Ela faz uma faca para cada finalidade. Ela faz uma coisa para cada finalidade. Então a gente precisa perguntar pela finalidade das coisas para entender o que as coisas são. No entanto, esse é o ponto. Entre os bárbaros, mulher e escravo são colocados no mesmo nível. A causa disso é que não existe entre eles chefes naturais, mas a sociedade conjugal que se forma entre eles é a mesma de um escravo e de uma escrava. Daí que os poetas disseram que é normal que os gregos comandem os bárbaros, no sentido de que haja uma identidade de natureza entre bárbaro e escravo. Qual é o problema do bárbaro? É que o bárbaro resolve toda a sua vida pela violência, pela força. E por isso ele trata aos outros, aos seus escravos, mas também a sua mulher, como uma coisa, como um objeto. E aqui a gente começa a vislumbrar por que esse texto é um texto sobre a democracia. A democracia eludiu essa possibilidade. Numa democracia, nós não podemos tratar os outros apenas como meios para os nossos fins pessoais. Não só por causa do valor intrínseco a eles, mas também porque o resultado da política é da cooperação, da colaboração entre esses sujeitos. E, portanto, a opinião de todos é importante. Vamos continuar. As duas comunidades que acabamos de ver constituem, então, a família, oikos, em seu primeiro estágio. E é com razão que o poeta Hesíodo escreveu, em primeiro lugar, a fazenda e a mulher e o boi de arar. O que Aristóteles está dizendo aqui? É que existe uma primeira organização que é natural. Ela se origina da dualidade de sexo e do fato de que existem pessoas aptas a ordenar, a organizar, e pessoas
mais aptas a obedecerem. Isso dá origem ao que se chama de oikos, casa. Talvez a melhor tradução fosse fazenda. Pense numa fazenda colonial. Uma fazenda colonial é um bom exemplo do que é o oikos, porque ele envolve trabalhadores, a família do senhor e assim por diante. E além disso, ela tende a uma certa autossuficiência econômica. Os bens consumidos rotineiramente na fazenda são produzidos na própria fazenda. Isso é o oikos grego. O oikos grego, diz Hannah Arendt, é o plano da necessidade humana, no sentido de que ele está ligado à perpetuação da espécie e à preservação do indivíduo. Então ele produz alimentos e ele procria a espécie, o oikos. Só que isso é uma atividade contínua, que não tem nenhuma dignidade própria. É apenas um meio para que nós existamos como seres humanos. E, além disso, diz Hannah Arendt, essa atividade é contínua. Pense o seguinte, a colheita. A colheita é o fim ou o início da plantação? Quando eu colho um produto que eu plantei, eu estou preparando o terreno para plantar novamente. Então, é uma atividade contínua. Pois o boi assume o lugar do escravo para os pobres. Assim, a comunidade constituída pela natureza para a satisfação das necessidades de cada dia é a família, o oikos, de que os membros são chamados por carondas comensais e por Epimênides de Creta, companheiros de mesa. De outra parte, a primeira comunidade formada de várias famílias em vista da satisfação das necessidades que não são puramente cotidianas é a aldeia, komé. Komé é uma palavra grega a qual está ligada à palavra comédia. A comédia é um rito rural, enquanto que a tragédia é um rito de origem urbana. Deixa eu voltar ao komé. Em algum momento, famílias se reuniram para constituir o komé, a primeira organização entre grupos vindo de famílias distintas. Sua forma mais natural, a aldeia, parece ser uma extensão da família. Seus membros têm, seguindo-se a expressão de alguns autores, sugado do mesmo leite, e incluem filhos e netos. E é isso que faz que, na origem, as cidades fossem governadas por reis e que haja nações que ainda o sejam em nossos dias, porque cidades e nações foram formados pela reunião de elementos submetidos ao regime monárquico. Então Aristóteles diz que, assim como a família é governado por um, e a aldeia também, ainda existem cidades, estados que são governados por um. Mas o argumento de Aristóteles, de novo, esse é um texto sobre a democracia, é que isso não é natural. Essa era uma etapa do processo que já deveria ter sido superado quando passamos da aldeia para a cidade. Vou continuar. Efetivamente, toda família é regida por um governo monárquico do homem mais velho, que também governa os ramos da família, em razão do parentesco de seus membros. E é isso que diz Homero sobre os ciclopes. Eles impõem normas sobre filhos e mulheres. Eles próprios governam seus filhos e suas mulheres, uma vez que esses ciclopes viviam em famílias dispersas. Tal era antigamente a maneira de se habitar. E a razão pela qual os homens admitem unanimemente que os deuses são governados por um rei, Aristóteles se refere a Zeus, é que eles ainda são às vezes governados dessa maneira hoje em dia, eles os homens, ou foram no passado. E assim como os homens atribuem aos deuses uma figura parecida com a deles, eles também lhe atribuem seu modo de viver. Essa frase devia ter sido muito perigosa para Aristóteles proferir. Ele diz que não são os homens que se baseiam nos deuses, são os deuses
Aristóteles implicitamente está dizendo criação humana que estão se inspirando nos homens. Enfim, a comunidade formada de muitas aldeias é a cidade. Então a gente já começa a vislumbrar por que a cidade tem uma existência natural. A família existe naturalmente por causa da procriação e da alimentação, que se reúnem em aldeias, que se reúnem em cidades, no sentido pleno da palavra. A cidade alcança a partir daí, por assim dizer, o limite da independência econômica. Uma cidade, um estado, ele é autossuficiente economicamente, mas mais do que economicamente, culturalmente, socialmente, politicamente. Assim, formada a princípio para satisfazer as necessidades vitais, as cidades existem para permitir a vida boa. Isso é uma crítica a Platão. Platão, na República, havia determinado que a origem da cidade era econômica. Aristóteles está dizendo aqui que se a origem da cidade fosse econômica, as aldeias seriam suficientes. Talvez as casas, as famílias, o oikos seria suficiente. Por que nós não permanecemos na família ou na aldeia? Porque há algo mais que a aldeia e a família não pode suprir. Já vou antecipar aqui o que Aristóteles vai dizer. Como é que se diz campo em latim? Rus. A vida fora da cidade é a vida rústica. Como é que se diz cidade em latim? Civitas. A vida na cidade é a vida civilizada. É por isso que toda cidade é um evento natural, se também é verdade que as primeiras comunidades também o foram. Pois a cidade é o fim, Aristóteles fala, o telos, a finalidade, a causa final daquelas, da família e da aldeia. E a natureza de uma coisa é seu fim, pois é aquilo que cada coisa é, uma vez que tem alcançado o seu desenvolvimento completo, e dizemos que é aí que se encontra a natureza de algo, seja para um homem, para um cavalo ou uma família. Se eu quiser saber o que é um ser humano, eu não devo procurar na criança, eu devo procurar no adulto. Se eu quero saber o que é o cavalo, não é um potro que me diz o que é o cavalo, é um cavalo adulto. Além disso, a causa final, o fim de uma coisa, é seu bem mais completo. E a autossuficiência é ao mesmo tempo um fim e um bem por excelência. Essas considerações mostram, então, que a cidade está entre as realidades que existem naturalmente e que o homem é, por natureza, um animal político. Anthropos, aqui não tem uma marca de gênero, ainda que na época de Aristóteles só fosse de fato digno de ser chamado de anthropos, o homem, mas anthropos não tem uma marca de gênero. É um ser vivo, ele diz, stoion, por natureza, physei. Physis é uma palavra grega que quer dizer natureza, mas é um sentido muito diferente do nosso. Existe um autor chamado Burnet que fala que a natureza, a physis, é aquilo que é eterno, imutável, primário, original, por oposição ao que é mutável, transitório e assim por diante. O homem é, por natureza, um animal político, da polis, da cidade, civilizado. A existência do homem coincide com a existência da cidade. Isso é algo que a arqueologia nos diz. Quando as cidades surgiram, foi o momento em que o homem deixou de ser nômade e estar sujeito à aleatoriedade e à violência da própria natureza. Ele passou a controlá-la. É a civilização. Deixa eu reler essa frase. Enfim, a comunidade formada de muitas aldeias é a cidade, no sentido pleno da palavra.
Ela alcança a partir daí, por assim dizer, o limite da independência econômica. Assim, formada a princípio para satisfazer as necessidades vitais, elas existem para permitir a vida boa. É por isso que toda cidade é um evento natural. Se também é verdade que as primeiras comunidades também o são. Pois a cidade é o fim daquelas, e a natureza de uma coisa é seu fim. Pois aquilo que cada coisa é, uma vez que tem alcançado seu desenvolvimento completo, dizemos que é aí que se encontra a natureza de algo, seja para um homem, para um cavalo ou uma família. Além disso, a causa final, o fim de uma coisa, é seu bem mais completo. E a autossuficiência é ao mesmo tempo um fim e um bem por excelência. Essas considerações mostram então que a cidade está entre as realidades que existem naturalmente e que o homem é por natureza um animal político. E quem existe sem cidade naturalmente e não por conta das circunstâncias é ou um ser degradado ou acima da humanidade. Ele é comparado ao homem referido com ignomínia por Homero como sendo sem fratria, sem norma, sem casa, porque sendo naturalmente apátrida, é também uma fonte de discórdia. E podemos compará-lo a uma peça isolada do jogo de damas. O homem isolado, ele não é só sem cidade no sentido de destituído dele, ele é uma causa daquilo que se opõe à cidade, a violência, a aleatoriedade. A violência consiste em que tanto eu como você podemos morrer, hoje ou amanhã, na mão deste ou daquele outro homem. Essa violência é a marca da natureza, não da civilização. Mas ele diz mais uma coisa, que um homem assim é comparável à peça de um jogo de damas. Essa figura é riquíssima. Que característica uma peça tem que ter para ser uma peça do jogo de damas? Ser redonda? Não pode ser quadrada? Branca e preta? Não pode ser verde e vermelha? Iguais? Diferentes? Será que eu posso jogar só com tampinhas de Skol? Metade delas virada para cima, metade delas virada para baixo? E depois se eu pego essas peças e coloco num saco, você seria capaz de dizer qual era a peça branca e qual era a peça preta? Não. O que torna algo uma peça do jogo de dama é o tabuleiro. O que nos torna seres humanos é a polis. Nós não nascemos seres humanos. Nós nos tornamos seres humanos na polis. Porque é lá que se encontra a nossa finalidade, que tem a ver com a autossuficiência. Mas que o homem seja um animal político em um grau mais elevado que uma abelha qualquer, ou qualquer outro animal que viva de modo gregário, isso é evidente. Se fosse a gregariedade, a sociabilidade, a marca que distingue o ser humano, então as abelhas teriam muito mais direito de serem chamadas de seres humanos do que nós. A natureza, com efeito, como dizemos, não faz nada em vão. E o homem é o único animal que possui a fala. Enquanto a voz só serve para indicar o prazer e a dor, e pertence por isso a todos os animais, porque a natureza deles experimenta o prazer e a dor e comunica-as uns aos outros através da fala, da voz, o discurso, o logos, serve para exprimir o útil e o nocivo, arquitetar planos e, consequentemente, para exprimir o justo e o injusto, avaliar as coisas. Porque é o caráter próprio do homem, quando comparado a outros animais, ser o único que possui o sentimento do bem e do mal, do justo e do injusto, e outras noções morais, e é a comunidade desses sentimentos que produz a família e a cidade. Além disso, a cidade é, por natureza, anterior à família e a cada um tomado individualmente. Pense o seguinte: Belo Horizonte é uma cidade que se formou artificialmente. Na época, o presidente do estado, Afonso Pena, resolveu criar uma nova cidade para ser sede do estado. E criou a cidade de Belo Horizonte. Ela foi projetada. As pessoas que fundaram a cidade eram belo-horizontinos? Não.
Eram pessoas de Ouro Preto, de Corinto, de Juiz de Fora, Paracatu. Quem são os primeiros belo-horizontinos? As crianças que nasceram na cidade de Belo Horizonte. A cidade é anterior ao ser humano, ao belo-horizontino. Belo Horizonte é anterior ao belo-horizontino. A cidade é anterior ao ser humano. O todo com efeito, continua Aristóteles, é necessariamente anterior à parte, uma vez que o corpo inteiro, uma vez destruído, não terá nem mãos nem pés, mas simples objetos homônimos, e no sentido de que falamos de uma mão de pedra. Uma mão desse gênero será uma mão morta. O que Aristóteles está dizendo? É que se nós julgamos as coisas a partir da finalidade, a finalidade da mão é a pinça. Uma mão de pedra pode realizar movimento de pinça? Não. Então ela não é uma mão. Ela só recebe o nome de mão, mas ela não é uma mão. Um ser humano fora da polis pode ser chamado de antropos, mas não é antropos. As coisas se definem sempre por sua função e sua potência. Quando elas não estão mais em condições de realizarem suas funções, não devemos dizer que sejam as mesmas coisas, mas apenas que possuem os mesmos nomes. Que neste caso a cidade seja também naturalmente anterior ao indivíduo, isto é evidente. E, com efeito, o indivíduo tomado isoladamente é incapaz de ser autossuficiente. Ele está para a cidade assim como as partes estão para o todo. Mas o homem que é incapaz de ser membro de uma comunidade, ou que não possui necessidades porque é autossuficiente, não integra uma cidade e, consequentemente, é um bruto ou um deus. Na cidade ocorre o encontro de um ser com outro ser, e é isso que torna ambos ao mesmo tempo seres humanos. Eles não são autossuficientes, mas quando se encontram, o produto, a polis, é autossuficiente. É certamente um fato natural a nossa tendência a formar uma comunidade desse gênero, mas aquele que criou essa comunidade foi causa dos maiores bens. Porque assim como o homem, quando realiza suas finalidades, é o mais excelente dos animais, o mais virtuoso dos animais, eu podia ter traduzido assim, do mesmo modo, quando separado da lei e da justiça, é o pior deles. A injustiça armada, pense nas polícias, nas forças armadas, nos ditadores que usam forças armadas e polícias para darem golpes militares. A injustiça armada é, com efeito, a mais perigosa, porque é a mais violenta. E a natureza deu aos homens as armas que devem servir à prudência e à virtude, mas que podem ser empregadas aos fins exatamente opostos. O exército é bom, a marinha, a aeronáutica, as forças armadas, a polícia é boa quando serve a democracia, não quando age contra ela. Porque quando age contra ela, ela é a marca da violência, porque ela não é escolha da polis. Não tem a ver com a autossuficiência, ao contrário, tem a ver com a ideia de que a polis não é autossuficiente no sentido de ser capaz de escolher por si mesma os seus fins e os meios para atingi-la. É por isso que o homem é a mais ímpia e a mais selvagem das criaturas quando não possui virtude, e a mais grosseira de todas no que diz respeito aos prazeres do corpo. Mas a virtude da justiça é a essência da sociedade civil, da polis, porque a administração da justiça é da própria ordem da comunidade política, sendo uma discriminação do que é justo. Política e justiça são a mesma coisa. A justiça tem a ver com a distribuição dos bens da polis. Uma sociedade que se veja como democrática e que não seja justa, Aristóteles diz, é na verdade uma violência sendo praticada com a homonímia, com o mesmo nome de cidade.
mas é outra coisa. É a volta à violência e à aleatoriedade da natureza. Não é interessante o texto de Aristóteles?